Boa noite, pessoal. Meu nome é João Pedro, você está no Ancapos e eu vou aqui falar um pouquinho para vocês hoje sobre a curva de Laffer, né? Eu peguei aqui essa imagem, pessoal, aleatoriamente aqui para a gente poder estar analisando. É uma notícia aqui até antiga aqui, eu dei uma olhada agora, que ela é 2019, né? Mas a teoria é infinitamente mais antiga e ela já mostra que é uma coisa que os esquerdistas não conseguem estar entendendo, né? Eu acredito, né, pessoal, que nem mesmo esquerdista gosta de pagar imposto, mas ele engole porque ele não quer perder a razão, né? Porque o lado deles, as coisas que os esquerdistas defendem precisa de ser subsidiada de alguma forma, e essa forma de ser subsidiada é exatamente, né, através dos impostos, né? Só que os impostos, pessoal, ele prejudica principalmente os mais pobres, né? Depois a gente vai estar entrando aqui na curva de Laffer, mas eu quero fazer esse parênteses aqui para explicar isso para vocês. Os impostos, eles são pagos pelos mais pobres, né, pessoal? As pessoas ricas, milionárias, donas de empresas, essas pessoas aí, elas pagam uma quantidade grande de imposto, só que esse valor aí que ela paga de imposto é tirado de uma fonte, né, que é a fonte de renda da empresa deles, né, do serviço que eles prestam. Então, por exemplo, se um mercado, ele aumenta o imposto para o mercado, o governo aumenta o imposto para o mercado ele tem duas opções, né? Ou é fechar as portas, porque ele não poderia, em tese, aumentar o preço dos produtos, né? Ou ele vai aumentar o preço dos produtos para continuar em pé, repassando o custo do imposto para o consumidor final, né? A gente lembra aí no início do governo Lula, né? Do governo Lula 3, né? Que eu tô falando, esse que iniciou em 2022 agora. A primeira dama aí, né? A Janja, ela fez o seguinte comentário diante da situação de que o Haddad teria colocado o imposto das blusinhas, né? Que é um imposto para compras internacionais abaixo de US$ 50. Isso a gente vê hoje em todos os sites que você consegue fazer compras, né? Os marketplaces, na Shopee, Mercado Livre, AliExpress, todos os sites agora eles já colocam o imposto ali embutido. Antigamente, pessoal, eu já cheguei a comprar muito compra internacional, a gente fazia a compra, declarava o preço do produto, se o preço fosse abaixo de US$ 50, havia, né, a possibilidade da alfândega, né, tá analisando ali o seu produto e vendo que você em tese está fraudando, né, tá ali falando que é um valor, mas na verdade é um valor superior a US$ 50, ele iria aplicar uma multa além do imposto correspondente, né? Muitas vezes isso acarretava com que o produto ficasse lá na alfândega retido e depois ser retornado para seu destino de origem, né, pessoal? Mas com a taxa das blusinhas, né, que é a chamada aí taxa do amor do Lula, que ele colocou esse imposto diretamente através do programa do Remessa Conforme, né? Então todos os marketplaces, os vendedores, têm que estar recolhendo esse imposto na hora que está efetuando a venda para posteriormente já estar repassando para o governo, né? Então, pessoal, isso fez com que os produtos aumentassem drasticamente. O que aconteceu? As pessoas pararam de efetuar as compras dos produtos, né? Ou no mínimo estão procurando outras formas aí que eu não vou estar adentrando agora, né? Mas outras formas para estar efetuando essas compras aí, driblando o imposto, né? Uma das formas muito comuns que eu vi na época era através da compra de cupons, né? Mas enfim, pessoal, onde a curva de Laffer entra aqui? É exatamente isso, né? Chega num ponto que as pessoas não conseguem mais pagar imposto, né? Nós temos aqui a arrecadação que estava só subindo, junto com a alíquota de imposto que estava só subindo também. Chegou aqui, nesse ponto aqui, é o chamado ponto de equilíbrio, né, pessoal? É o ponto que determinada população, e isso vai mudar de acordo com cada população, né? O quanto que cada população consegue suportar de carga tributária, né, de imposto, não somente no parâmetro de possibilidade de pagamento econômico, mas também moral, né? A pessoa, países, né, onde a população não vai estar aceitando ser extorquida, mas outros países como o Brasil, a gente já aceita e acata de cabeça baixa, né, ser escravo do governo, né? Então, o que que acontece aqui? O governo vai aumentando a alíquota, vai aumentando a alíquota, a arrecadação vai subindo cada vez mais, chega nesse ponto aqui, o ponto de equilíbrio, que se o governo subir mais, continuar subindo a alíquota, a arrecadação vai começar a cair. Por quê? Porque as pessoas vão parar de consumir, né? Ou as pessoas vão começar a sonegar. Esse caso da taxa das blusinhas é o caso clássico que eu te expliquei aí, né, didaticamente. Só que isso aí se aplica a tudo, né, pessoal? Todo tipo de imposto.
Esse ponto de equilíbrio também, a gente tem um ponto que a gente diz comum, né, para a sociedade como um todo, né, que é uma média do que as pessoas toleram e que as pessoas não toleram, né, mas vai ter pessoas aqui que não vão tolerar estar pagando imposto nenhum, e vão ter outros que vão estar tolerando pagar um valor maior, mas a média, né, sempre vai esbarrar para alcançar esse ponto de equilíbrio aqui. Então, o que está acontecendo no governo Lula? Ele só está a cada dia aumentando mais impostos. Pelas notícias que eu vi, foi até num vídeo do canal do Gêmeos Investem, né? Ele já criou 30 novos impostos, né? Ou aumento de impostos já existentes. Então, ali foi uma média de um imposto a mais, né? Ou um aumento de um imposto já existente a cada 37 dias de governo. Então, a gente vê aí que a maioria das pessoas, a gente hoje pode estar analisando também dados do próprio IBGE que mostra que a maioria da população ela está na informalidade, né? Elas não têm carteira assinada porque as pessoas já estão abrindo os olhos e vendo, né, que uma pessoa que trabalha autônomo, como autônomo, né, para ela mesma, né, ou na informalidade, que também pode enquadrar dentro da questão do autônomo, ela não, ela vai estar ganhando muito mais com a pessoa que ganha CLT, né? Por quê? Porque o custo dos direitos trabalhistas que os funcionários acham que tem, né? Ele tem um custo alto para o empregador, que em vez de estar repassando esse valor para o empregado, vai estar repassando em forma de imposto para o governo, para depois o governo estar retornando isso para as pessoas, e na maior parte das vezes a gente vê que ele não retorna, né? Que ele, ó, rouba esse dinheiro. Então, a gente fica nessa situação aí, né? Que as pessoas estão ficando na informalidade. E qual que é o governo? Qual que é a desse governo que está aí? Em vez dele entender essa situação, né? Entender que as pessoas não estão aguentando mais pagar impostos, que quem está pagando impostos são os mais pobres, muito diferente do que esse governo aí prezou, né? Que no início do governo, vamos taxar os super ricos, vamos confiscar as heranças bilionárias e tal. E aí, no final a gente vê o que realmente ele faz, né? É a taxinha das blusinhas, né? Que alcança drasticamente os mais pobres. Eu vi uma medida na semana passada onde o governo vai estar aumentando impostos em bebidas açucaradas, né? A proposta era muito pior do que essa, mas o Congresso conseguiu barrar uma parte, mas foi hipócrita, extremamente hipócrita, em estar aprovando essa parte que foi aprovada, que é o aumento de impostos para bebidas açucaradas. Então, quer dizer, o pobre ele não consome suco natural, alimento puro, natural, aquele alimentos orgânicos, né, sem conservantes. Ele não consegue comprar isso, né, o arrozinho orgânico integral do MST. Esse arroz, ele custa 3, 4, 5 vezes o preço de um arroz produzido pelo agronegócio, né, que é conforme a narrativa esquerdista diz, repleto de agrotóxicos, né, produtos transgênicos que supostamente poderiam estar fazendo mal aí para a sociedade, mas também não tem nenhum tipo de comprovação quanto a isso, né? A desculpa que eles têm para falar que não tem comprovação é de que os testes são feitos pelos próprios laboratórios que produzem, que estão interligados, né, com os produtores de alimentos. Então, essa desculpa para falar que não tem esses estudos comprovando a narrativa deles, né? Mas é isso que a gente vê desse governo, aumento de impostos, principalmente para os mais pobres, diminuindo a qualidade de vida, poder de compra, e as pessoas estão aí aceitando. Mas a gente vê que tem, dentro dessa população, uma grande parte que já se revoltou, que já quer só negar imposto, que não quer pagar, né? Então a gente tem que analisar, né, caso a caso, talvez seja o caso até de, como diz o 38, né, votar com os pés, né, aeroporto, meter o pé desse país aqui, porque realmente não está tendo solução. A gente tem aí um mínimo de esperança, né, com essa situação agora da prisão do Maduro. Tô contando com que ele abra o bico lá pro Trump e que isso possa estar determinando, né, as eleições deste ano. E eu, pessoal, como um anarcocapitalista, não vou sair para votar, entendeu? Eu não sou como o Peter do canal Turguniev, admiro muito ele, mas é um cara muito positivo mesmo para acreditar que voto vai mudar alguma coisa. E eu realmente acho que, mesmo que não mude, né, não seja o ancapistão que a gente tanto quer, mas que se aproximar mais dele é importante, né? Então, votando aí no Flávio Bolsonaro, eu acredito que a gente vai estar se aproximando mais. Mas eu já tomei minha decisão, não saio de casa para votar de jeito nenhum. E, enfim, um voto também não vai fazer falta, não. Só espero que muitas pessoas não pensem igual a mim, né? Para que aí sim os nossos votos juntos possam fazer falta,
né? Mas então é isso, pessoal, essa é a curva de Laffer, que ela se resume no ponto de equilíbrio entre a alíquota de imposto e o máximo possível de arrecadação pelo Estado, né? A gente tá aqui, essa curva é totalmente subjetiva, né? Mas se a gente fosse colocar outros países aqui dentro, nós viríamos aqui que o Brasil está lá em cima, esse ponto de equilíbrio, enquanto outros países, como os Estados Unidos, esse ponto vai estar lá embaixo, porque tem países que não aceitam ser extorquido. O povo, a nação tem esse costume, mas o brasileiro parece que gosta. Talvez seja por conta é, de questões mesmo da teoria socialista, né? As pessoas se sentem exploradas, aí não querem trabalhar e tal. Também acham que o patrão está explorando ele, está enriquecendo às custas dele, né? Eu vi um vídeo outro dia falando sobre questão de que se você trabalha, se seu público, seu produto tem como público-alvo a classe baixa, né? Os mais pobres, que você não pode, né, tá mostrando que você está crescendo na vida, porque ele tende a não se sentir acomodado ali perto de você mais, porque você agora mudou de vida, né? E já havia até questões de funcionários que pedem demissão quando o patrão começa a crescer, enriquecer, contratar mais pessoas, aumentar a fábrica, por conta de que acham que estão sendo explorados pelo patrão, né? Eu acho, pessoal, que cada um tem aí o valor que acredita que é o valor do seu trabalho, né? É o valor que cada um define, se é algo individual. E eu acho que a gente não deve de ter inveja, né? Que nada mais é do que o socialismo, a teoria da inveja, né? As pessoas têm inveja, acham que as outras pessoas não merecem, que quem merece é ela, e acabam se afastando aí de outros, né? Que conseguem ir pelo caminho que eles não estão conseguindo ir. Isso para mim é a teoria da inveja, acho que tem que ser extirpada aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Dê um like, comenta aí no vídeo, dá uma força. Estou começando agora, quero um dia poder estar fazendo vídeos aí igual o canal Ancaps, beleza? Valeu, boa noite.